Unidade 2. Linguagem e categorias da Geografia Moderna. Aula 4.2. Conteúdo: Coordenadas geográficas. Habilidade: identificar qualquer ponto no planeta a partir do sistema de coordenadas geográficas. Olá, boa noite a todos os professores, boa noite a todos os alunos. Sou a professora Andresa, vocês estiveram aí no primeiro momento com a professora Bárbara, né, falando aí um pouco mais sobre as categorias da geografia. E agora nós iremos continuar a nossa aula falando um pouco sobre as coordenadas geográficas, falando sobre os meridianos, os paralelos, entre outros assuntos. Antes de iniciarmos, né, vamos observar aí a revisão que vocês viram no primeiro momento da aula. Vocês falaram aí um pouco sobre as categorias da geografia, né, que são de grande importância, né? Falaram um pouco sobre por que estudar geografia, para conhecermos melhor aí o espaço geográfico, né, onde nós vivemos, onde nós moramos, onde nós temos aí essa relação afetiva, né, com o lugar em que nós moramos. Vocês falaram também sobre os elementos naturais e os elementos culturais, né, os elementos da natureza, aquele que ainda não foi modificado pelo homem, né? A partir do momento que o homem desmata para praticar a atividade da agricultura, por mais que aquela paisagem ela continue verde, com plantas, ela já é uma paisagem com elementos culturais, né? Porque o homem já modificou aquela paisagem ela já foi modificada, né? Então ela já se torna uma paisagem cultural, né? Com elementos culturais. Viram aí também o conceito de paisagem, né? Tudo aquilo que a gente pode descrever, né? Com os nossos sentidos, o da visão, né? Tudo aquilo que eu consigo ver, mas também eu consigo descrever uma determinada paisagem a partir do barulho. Se for uma cidade muito movimentada, com muitos carros, com muitos automóveis, eu consigo descrever. A partir do olfato também, né, eu consigo descrever aquela paisagem. Se eu visito, por exemplo, o Igarapé poluído, né, então eu consigo descrever ali aquele rio que está poluído, ou aquela outra determinada área, né. Tocando também, eu consigo fazer essa descrição, né, desse conceito de paisagem. E falaram também sobre a paisagem e o tempo, né, gente? Por que a paisagem e o tempo? Se você pensar aí um pouco, né, como é que era a rua da sua casa uns 2, 5 anos atrás, você vai notar essas diferenças, né? Então o tempo ele vai deixando essas marcas, essas mudanças que vão acontecendo ao longo dos anos, né? Se eu pensar aí na minha casa, a casa da minha mãe, onde eu cresci há 10, 15 anos atrás, ela já não é a mesma casa, né? Minha mãe já mudou ali a configuração da casa, já pintou, trocou o piso. Então, essas mudanças que vão ocorrendo aí com o passar do tempo. Viram também o lugar, né? Até assistiram um vídeo aí falando um pouco sobre também essa categoria, né, do lugar, que é aquele lugar que tem aquele sentimento, tem aquela questão da afetividade, né, que a gente tem essa relação. O território e também a região, né, que são as principais categorias aí da geografia. Então essa foi a revisão para a gente relembrar aí o primeiro momento da aula, e agora nós vamos ao desafio do dia, né? No desafio do dia, eu coloquei para vocês aí um mapa mundi, né? Vocês irão observar este mapa mundi e você vai identificar aí qual é o continente. Então vocês observem direitinho. A gente vai ver durante a aula a linha do Equador e também o meridiano de Greenwich. A linha do Equador, ela divide aí a Terra em 2 hemisférios, né? O hemisfério norte, que é tudo aquilo que está acima da linha do Equador, e abaixo da linha do Equador, hemisfério sul. E o meridiano de Greenwich, ele já vai dividir em hemisfério leste e hemisfério oeste. Então você vai observar aí cada um dos continentes e identificar qual deles que está nos 4 hemisférios. Então significa dizer que ele é cortado pela linha do Equador e também pelo meridiano de Greenwich. Então esse é o desafio do dia aí para vocês, identificar esse continente, né, que possui terras aí
nos 4 hemisférios, né? Ou seja, que vai ser cortado pela linha do Equador e também pelo principal meridiano da Terra. Então, esse é o desafio da nossa aula de hoje. E agora sim, nós vamos iniciar a nossa aula. Nós vamos falar um pouco sobre os paralelos, sobre os meridianos, né? Conhecer cada um deles, falar sobre eles até chegar às coordenadas geográficas, né? A partir das coordenadas geográficas, eu consigo identificar qualquer ponto na superfície terrestre, né? Aqui, hoje, onde eu estou, neste exato momento, eu tenho uma coordenada geográfica, né? Então, se eu ligar, por exemplo, o meu aparelho de telefone, né, o meu celular, eu ligo o GPS dele, que já é um equipamento mais moderno, a gente já consegue obter aí essa localização através desses aparelhos hoje em dia, né? Então, os smartphones, eles já vêm com essa tecnologia embutida nele, você aciona o GPS e ele vai me dar ali a localização exata, eu também consigo me locomover de um lugar para o outro mais facilmente e também onde eu não conheço, né? Então, a partir dessas coordenadas geográficas que a gente vai entender um pouquinho o que são. E antes disso, né, dos meridianos, das coordenadas, a gente vai relembrar a Rosa dos Ventos, né? Vocês lembram das Rosas dos Ventos? Vocês viram lá no 6º ano, né, no início do ensino fundamental e também no 7º ano, no 8º, no 9º ano. Por quê? Se vocês observarem a Rosa dos Ventos, né, todo mapa que você observa tem uma Rosa dos Ventos ali em algum cantinho daquele mapa, né, que ele vai servir para você se orientar naquele mapa, né, para você saber onde é que está o norte, para você saber onde está o leste, o oeste e também a parte sul, né. Lá no 6º ano, gente, a gente aprendeu a identificar esses pontos cardeais e nós vimos que eles foram definidos a partir de onde o Sol nasce, né? Então, nós temos aí o leste, que é onde o Sol ele nasce todas as manhãs, e o lado oposto, né, que é o lado oeste, nós vamos ter onde o Sol se põe. Aí nós temos acima o norte e abaixo o sul, né? Então, eu coloquei cada um dos pontos para vocês. O ponto cardeal norte, abaixo do lado oposto, a gente tem o outro ponto cardeal, que é o ponto cardeal sul. Aí nós temos aqui o ponto cardeal oeste e aqui do outro lado o leste. Então, neste lado aqui, o leste é onde o Sol vai nascer todos os dias aí no mundo inteiro, né? Isso vai mudar de acordo com os movimentos que a Terra realiza, né? Então, o Sol ele não vai nascer ao mesmo tempo em todos os lugares do mundo, né? O Sol ele já está nascendo em outros países, em outros continentes, em outras regiões, né? Porque a Terra ela está realizando este movimento, né? Movimento de rotação, movimento de translação, entre outros movimentos que a Terra realiza que vai originar aí a sucessão dos dias e das noites, o movimento de translação, a sucessão das estações do ano, né? E assim, nós temos essas mudanças que vão ocorrer no nosso planeta. Aí eu coloquei também aqui outros pontos para vocês, que são os pontos que nós chamamos de colaterais, né? Que é o Nordeste, que é o ponto colateral que está entre o Norte e o Leste. Aí nós temos aqui o Sudeste, que é o SE. Ele vem representado com o Ezinho, porque em inglês, né, nós temos aí também o Leste. Você pode encontrar uma Rosa dos Ventos. Em vez do L, você pode observar um E, né? Porque está aí convencionado a língua inglesa, né? Que é este em inglês. E também o Oeste, né? Que às vezes ele vem ali com o W, né? Mas aí no caso dos pontos colaterais, aqui a gente tem o Sudoeste, que está com a sigla SO, e aqui em cima o NO, que é o Noroeste, que é este ponto que se encontra entre o Norte e o Oeste. Então, esses são os pontos cardeais e os pontos colaterais. Além deles, a gente tem também outros pontos, né, que são os subcolaterais, que são aqueles que vão estar entre um ponto cardeal e um ponto colateral. E, olhando a Rosa dos Ventos, também lembra muito uma bússola, né? Se você observar uma bússola, ela tem aí esses pontos, né? E a agulha, que ela está imantada, né? Essa agulha imantada, ela sempre vai apontar ali para o norte, né? Então, para isso, você precisa ali tomar conhecimento de como usar a bússola, colocar ela numa superfície plana. Você não pode estar usando relógios. E também, se tiver ferro por perto, alguma coisa ali que possa atrair
a bússola, né? Essa parte imantada. Então, alguns cuidados que vocês precisam ter, isso a gente vai ver aí nas nossas próximas aulas como utilizar uma bússola. Então, esses são os pontos cardeais e os pontos colaterais, e agora nós vamos falar dos hemisférios, né? Que eu comentei para vocês lá no início, no desafio do dia. Nós vamos assistir aí uma rápida animação mostrando pra gente, primeiramente, os hemisférios norte e o hemisfério sul. Muito bem, então aí a gente tem, olha, apareceu primeiramente, né, eu coloquei aí bem em destaque para vocês a linha do Equador, então tudo que está acima da linha do Equador foi convencionado a ser chamado de hemisfério norte, né? E abaixo da linha do Equador nós temos o hemisfério sul, então todas as terras, as águas, né, aí do Oceano Atlântico, do Oceano Pacífico, que estão abaixo da linha do Equador, então está inserido no hemisfério sul, né? Então, quando você ouvir falar em hemisférios e está relacionados à linha do Equador, então você já sabe que está falando ou do hemisfério norte ou do hemisfério sul. E agora nós vamos ver os hemisférios leste e oeste. Diferentemente do que a gente viu da linha do Equador, já temos aí uma outra linha em vermelho que eu destaquei para vocês, que é o meridiano principal da Terra, e ele é chamado de meridiano de Greenwich. Aí nós temos os hemisférios, né? Ocidental e oriental, ou você pode também chamar de leste ou oeste. A parte oriental é onde estão as terras situadas a leste do meridiano de Greenwich, e as terras que estão no hemisfério ocidental são as terras que estão a oeste do meridiano de Greenwich, né? Tanto as terras aí, no caso de uma parte no continente africano, ali algumas terras da Europa, e também todo o continente americano, né? A América do Norte, a América Central e a América do Sul, que é onde está aí o Brasil, né? Que é onde nós estamos inseridos. Então é bem importante isso, gente, vocês se localizarem, se situarem. Se de repente você está respondendo ali uma questão de vestibular, uma questão do PSC, uma questão do SIS, então você precisa ter essa noção básica de localização, de orientação, né, com relação aí às terras, de onde estão, onde elas estão situadas, né, em qual hemisfério que ela está situada, e também a parte ocidental e oriental, né. Hemisfério oriental, você já sabe que está se referindo ao lado leste, ocidental ao lado oeste. Então, só para a gente fazer uma pequena introdução e relembrar também aí esses conceitos, né, que nós vimos lá no ensino fundamental e a gente agora está relembrando aqui no primeiro ano. Então, vamos iniciar vendo aí mais um mapinha. Nesse mapa que eu coloquei aí para vocês em destaque, nós temos o Brasil, né? Então, essa terra que está aí em verde, que eu coloquei em destaque para vocês, é o Brasil. Aí eu coloquei só para a gente ter um pouco dessa noção de localização, a localização do Brasil, né? Então, aqui a gente tem as terras do Brasil, como a gente viu, está situado do lado oeste, que também pode ser chamado de ocidental ou ocidente, né? Aí nós temos também terras situadas no norte, né? Porque a linha do Equador, ela vai cortar aqui, olha, nós temos bem aqui a linha do Equador. Então aqui a gente tem um trecho da linha do Equador. Nós temos algumas dessas terras que estão ainda situadas na parte norte, acima da linha do Equador, então nós sabemos que é o hemisfério norte. E também a maior parte do nosso país, né, que está situado aí no hemisfério sul, que pode ser chamado de meridional ou austral, né? E o hemisfério norte aqui, só para destacar para vocês, ele pode ser chamado de setentrional ou boreal, né? Então, vocês precisam aí fixar um pouco dessas outras denominações também,
tanto do oeste e da parte leste, né, o leste oriental, né, ou as terras do Oriente, norte, que é setentrional ou boreal, né, e o sul, que pode ser chamado de terras situadas aqui no hemisfério meridional, ou terras situadas no hemisfério austral. Aí você já sabe que está situada aí no hemisfério sul. Terras na parte setentrional ou na parte ocidental ou no ocidente, você já sabe que está se referindo aí ao oeste, né? Então, apenas para a gente relembrar aí um pouco desses conceitos, né? Então, bem simples, basta você dar uma olhadinha no mapa, fazer algumas anotações. Se tiver um mapa mundi, vocês podem aí colocar no mapa mundi todas essas denominações, né? Lá no hemisfério norte, aí escreve hemisfério norte, ou setentrional, ou boreal. O hemisfério sul, aí você escreve, pode ser chamado de meridional ou também de austral, né? Apenas para vocês relembrarem aí. Pode até grudar ali na parede do quarto de vocês, na casa de vocês, para vocês ficarem tendo esse contato e fixar essas denominações, né? Que também pode conter aí em questões do vestibular, em atividades ou até mesmo na avaliação aí de vocês no final de cada unidade. E agora nós vamos falar sobre os paralelos e os meridianos, né? Eu coloquei alguns conceitos para vocês de paralelos e meridianos. Nós temos aí as linhas imaginárias, né, que são traçadas na Terra. Como vocês viram ali anteriormente, naquele mapinha, nós tínhamos ali, várias linhas, né, que eram os paralelos e os meridianos, mas eu destaquei para vocês apenas um paralelo, que era a linha do Equador, e apenas um meridiano, né, que foi o meridiano de Greenwich. Aí nós temos várias outras linhas, né, então essas linhas imaginárias, elas são chamadas de paralelos e também de meridianos, né, então elas vão definir aí cartograficamente, né, os pontos da Terra, né, que a gente vai chegar até falar ali das coordenadas geográficas. E elas vão estabelecer, para eu encontrar uma determinada coordenada geográfica, a latitude ou a longitude, né? Então, eu vou saber se aquela latitude, ela pode ser ou norte ou uma latitude sul, né? Se essa latitude for norte, eu já sei que aquelas terras estão situadas acima da linha do Equador. Se a latitude ela for ali uma latitude sul, já sei que está abaixo da linha do Equador. E a longitude, você ouviu falar de longitude, já sabe que a longitude se refere aí aos meridianos. Agora a gente vai ver o mapinha, aí eu coloquei o mapa mundi para vocês. Nesse mapa mundi eu destaquei aí os principais paralelos da Terra, né? Então aí nós temos o Círculo Polar Ártico, eu coloquei algumas linhas que estão em vermelho, aqui o mapa do IBGE, né, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Aqui nós temos o Círculo Polar Ártico no hemisfério norte, o Trópico de Câncer, né? Depois a gente vai ver que cada uma dessas linhas, elas acabam definindo também as zonas térmicas da Terra, né? As áreas onde as temperaturas são mais altas e onde as temperaturas são mais baixas. Aí aqui nós temos o que a gente já viu anteriormente, né, que é a linha do Equador, que está a 0 grau, né? Elas também possuem uma numeração que vão identificar a distância de cada uma dessas linhas, né, de um lugar para o outro. Aí temos aqui também o Trópico de Capricórnio, lembrando que o Trópico de Capricórnio ele já está no hemisfério sul, e aqui mais embaixo o Círculo Polar Ártico, né, que é o que vai se diferenciar aí da parte norte. E temos aqui no meio, dividindo a Terra, né? Eu coloquei aqui, olha, de azul. Nós temos essa linha dividindo as terras, tanto do hemisfério leste quanto do hemisfério oeste, né? Então, aqui deste lado a gente tem a parte leste, né? Como a gente viu lá no início. E aqui do outro lado, as terras situadas, né? Do lado oeste, né? Que fica a oeste do meridiano principal. E aqui, olha, gente, como vocês podem ver, olha, eu vou colocar bem aqui do lado, vou botar de azul. Aqui a gente tem diversas outras linhas, né, que cortam aqui todo o globo. Olha, aqui tem uma linha, aqui tem outras linhas, como vocês podem observar. Eu destaquei aí apenas os principais paralelos e os principais meridianos, né?
Mas quando você observa o mapa, você consegue identificar todas essas linhas, né? Então, elas são os paralelos e os meridianos. Os meridianos, eles estão no sentido vertical, né? Que é o caso do meridiano de Greenwich. Já no sentido horizontal é onde estão os paralelos, né? Os paralelos da Terra. Aí nós temos o conceito de paralelos, que são os eixos que estão situados no sentido horizontal, né, como eu comentei anteriormente. As latitudes que a gente vai encontrar desses paralelos, que pode ser uma latitude norte ou uma latitude sul, nós temos aí elas em graus, né, que nada mais é que a distância de uma para outra, né? Então a gente tem essa distância em graus, né? Aí nós temos inclusive os minutos, os segundos de distância de cada um desses pontos, né? De cada um desses pontos da superfície terrestre. E o principal, como nós vimos anteriormente, é a linha do Equador, né? Aí nós temos 5 principais paralelos, né? O Círculo Polar Ártico e o Antártico, o Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio e a linha do Equador. Esses são os principais, mas temos diversos outros paralelos também que vão aí circundar a Terra, né? Então, todas essas linhas imaginárias aí, como nós observamos naquele mapa mundi anteriormente. E agora a gente vai ver mais uma imagem, diferentemente do que a gente viu ali numa superfície plana, né, daquele mapa mundi, agora a gente vai observar o globo, né? Apenas para vocês terem aí essa noção. Então, a gente vai observar os principais paralelos, né? Aí nós temos os 5 principais paralelos, como nós vimos anteriormente, e aqui, olha, eu coloquei para vocês o grau de cada um deles, que é a distância deles com relação sempre aqui à linha do Equador. Então, a linha do Equador, nós vimos que ela está a 0 grau, né? Aqui o 0, essa bolinha que eu coloquei aqui do lado do 0, que significa grau, né? Aí nós temos aqui também, olha, eu coloquei aqui, ela vem também, você vai observar a distância com relação aos minutos e aos segundos de cada um dos pontos da Terra. Isso a gente vai colocar em prática mais na frente, quando a gente for falar das coordenadas. Aí nós temos o Trópico de Câncer, que está aqui a 23 graus de distância da linha do Equador. O Trópico de Capricórnio, a menos 23 graus aqui de distância da linha do Equador. E o Círculo Polar Antártico, né, que está aqui a menos 66 graus de distância da linha do Equador. Então, qualquer ponto aqui, olha, vou colocar aqui um ponto X, né? Coloquei aqui, olha, dentro do globo. Então, esse ponto X situado aqui no Círculo Polar Antártico, ele está a essa distância com relação aqui à linha do Equador, né? A 66 graus de latitude sul. Por que 66 graus aqui de latitude 66? Aí eu vou colocar aqui a bolinha de graus e vou colocar aqui um S. Ou escrever também sul, porque está abaixo da linha do Equador, então é hemisfério sul. Aí nós temos os paralelos. Para que foram definidos esses paralelos, né? A gente tem aí a distância para as coordenadas geográficas, mas a gente tem também as zonas térmicas da Terra, né? Quando nós falamos sobre os climas do mundo, as temperaturas aí da Terra, nós temos as chamadas zonas térmicas, que a gente vai ver na próxima imagem. Então, elas vão definir aí cada uma dessas áreas, né? A zona tropical, aqui nós temos a zona tropical, né, que é a parte mais quente, nós sabemos aqui que é esta área entre os trópicos e a linha do Equador, né? A linha do Equador que está aqui a 0 graus, só para a gente relembrar e se situar, né? Então, isso aí é um globo, né? O globo terrestre, eu coloquei dessa forma apenas para a gente identificar cada uma das zonas. Aí você vai se distanciando aqui da linha do Equador, as temperaturas elas vão ficando mais amenas, né? Então, vai diminuindo a temperatura, que é o que nós chamamos de zona temperada sul e zona temperada norte. Se está no hemisfério norte, então vamos chamar de zona temperada norte. Está no sul, zona temperada do sul. Aqui nós vamos encontrar as vegetações, que elas vão se diferenciar de cada uma dessas áreas. E a zona glacial, né? A zona glacial sul e a zona glacial norte, onde as temperaturas elas vão diminuir
mais, né? Então, vai ficar mais frio, né? Então, lá na zona tropical, que é onde nós estamos, o Amazonas está situado mais próximo da linha do Equador. Então, aqui as temperaturas elas são elevadíssimas, né? Principalmente agora no mês de agosto e também no mês de setembro, né? Nós temos aqui as variações climáticas que vão ocorrer, as temperaturas que vão mudar, de acordo também com a mudança das estações do ano. Aí nós temos, nessa mesma imagem, eu vou colocar aí para vocês, e por que que acontece isso? Nós sabemos que a Terra ela está em constante movimento, aí na próxima imagem, a gente tem aí a mesma imagem para mostrar para vocês. E aqui nós temos, gente, na zona tropical, nós temos aí os raios solares que eles acabam incidindo aqui, olha, diretamente, né, mas nessas áreas. Por isso que a gente vai ter essa zona tropical, né, principalmente a zona equatorial, que são as áreas mais próximas à linha do Equador, as temperaturas elas são mais elevadas. Então, todas as terras que estão mais próximas aí à linha do Equador, a gente tem as temperaturas mais elevadas, né? Já na zona temperada do sul e na zona polar sul ou na zona polar do norte, os raios solares eles não incidem muito nessas regiões, né? Devido ao eixo de inclinação da Terra, né? A Terra ela está ali levemente inclinada, né? Então ela vai realizando aí o movimento de rotação, o movimento de translação, né? Que vai ter a sucessão das estações do ano, o movimento de rotação originando aí os dias e o dia e noites, né? Então a gente vai observar aí essa mudança de acordo com essa movimentação que a Terra vai realizando, né? E também as mudanças das estações do ano, né? Se no hemisfério norte for inverno, no hemisfério sul vai ser verão, né? Primavera no hemisfério norte, no hemisfério sul vai ser outono. Nunca a mesma estação aí nos dois hemisférios. A gente vai ter essa mudança devido a esses movimentos da Terra e também ao eixo de inclinação da Terra. Aí nós temos os meridianos, né? A gente vai observar a imagem, todas essas linhas que estão aí cortando, né, a Terra, como vocês podem observar. Então, esses eixos, essas linhas imaginárias, elas estão no sentido vertical, né? Como a gente pode aí observar, né? Então, a gente tem essas terras aí no sentido vertical, né? Todas essas linhas. As longitudes também, elas estão em graus, assim como nós vimos ali a latitude. O principal meridiano, que nós já vimos aqui anteriormente, nós falamos do meridiano de Greenwich, né? Que está bem aqui, olha, já destaquei ele aqui em preto. E também ele está, olha, a 0 grau, né? Aí nós temos aqui, olha, 12 graus, 24 graus, 36 graus, 60, 72. Em cada mapa vocês vão encontrar essa variação, né? Às vezes ele vai de 10 em 10, de 20 em 20, aí no caso está indo a cada 12 graus, né? Aqui, por exemplo, tá 0, 12, 24, 36, 48, 60 e assim sucessivamente, né? E o meridiano, ele foi criado aí na convenção no final do século XIX, né? Então teve ali uma convenção onde reuniu diversos países e representantes, né? Então eles definiram aí o horário inicial, né? Também com relação aos fusos horários que a gente vai ver nas próximas aulas. Aí nós temos ainda, para falar dos meridianos, né? A gente vai observar aí também algumas informações agora com relação à latitude e também à longitude, né? Muito bem, então aí nós temos os meridianos, né? Aí nós temos para o hemisfério leste, que a gente vai observar as longitudes positivas, né? Assim como nós vimos também ali no caso das latitudes, e para o hemisfério oeste nós temos as longitudes negativas, né? E elas vão originar aí os fusos horários, né? Que vocês irão ver mais à frente. Aí nós temos as latitudes e as longitudes, né? Que é a distância de qualquer ponto da Terra, como nós vimos, aí a gente vai ver latitude. Aí nós vamos ver na latitude, gente, uma variação de 0 a 90 graus, né? Lembra que a gente viu lá no início? Então a gente vai ter aí essa variação com relação à latitude, né? Para o norte de 0 a 90 graus
e para o sul também de 0 a 90 graus de latitude, né? Totalizando 180. Por quê? 90 aqui, né? Mais 90 do hemisfério sul, no total de 180 graus, né? Então, nós temos aí as latitudes. Então, esses pontos da Terra que vai originar aí as coordenadas. A longitude, nós já temos aí a longitude 360 graus, né? Então, é essa distância aí com relação ao meridiano agora. Então, nós vamos ver aí a longitude, que é a distância de qualquer ponto da Terra em relação ao meridiano de Greenwich, né? Então, a gente tem essa variação de 0 a 180 para o lado leste e para o outro lado, que é o lado oeste, nós vamos ter também de 0 a 180. Aí vocês vão encontrar em alguns mapas, né? A gente tem aí essa variação das longitudes ou das latitudes negativas, às vezes também tem ali apenas com os números, né? Não está indicando se ela é negativa ou positiva, né? Então, apenas para a gente identificar, e também, se você se deparar com outro mapa, a gente também encontra esse tipo de informação, né? Então, essa é a longitude. Então, na longitude que nós vamos ter aí essa variação de 0 a 180 para o lado leste, 0 a 180 para o outro lado, totalizando 360 graus. Aí chegamos às coordenadas geográficas, né, que é a forma de representação cartográfica, onde nós iremos encontrar qualquer ponto na superfície terrestre. Aí nós temos a coordenada geográfica, né, que é essa forma de representação cartográfica. Aí nós temos o conceito, né, de coordenadas geográficas, né, forma de representação cartográfica, e a gente vai ver no mapinha, né? Nesse mapa, nós temos aí algumas dessas informações. Lembram que eu falei para vocês? Qualquer ponto da superfície terrestre, né? Aí eu marquei, gente, alguns dos pontos, né? Então, aqui só para a gente relembrar, a gente tem aqui a linha do Equador, que está a 0 grau. E aqui eu tenho também, olha, eu vou colocar aqui uma setinha, o meridiano, que está a 0 grau, só para a gente identificar o lado leste e oeste, e o norte e o sul. Eu vou pegar aqui, olha, um ponto, que é esse ponto A. Eu só vou seguir a linha, gente. É bem simples para vocês encontrarem aí uma determinada coordenada, né? Então, eu vou identificar aqui a latitude, lembrando que a latitude, ela está sempre no sentido horizontal, né? Então, aqui, olha, eu tenho 40 graus. Então, eu sei que este ponto está a 40 graus. Esse ponto, ele está abaixo ou acima da linha do Equador? Está acima da linha do Equador. Então, 40 graus de latitude norte. Aí eu coloco um N, né? Para identificar o lado norte. Aí nós temos aqui, olha, eu sigo a linha aqui também do ponto, olha, até chegar aqui ao meridiano. Eu vejo aqui que é 80 graus, então eu sei que ele está a 80 graus. Coloco aqui a bolinha para identificar o grau. Aí a gente identifica o meridiano, que eu já mostrei para vocês, está do lado leste ou do lado oeste. Então, nós já vimos que esse ponto A, né, que é um ponto, uma coordenada que eu vou encontrar aqui na superfície terrestre do lado oeste. Aí eu coloco um Ozinho, né? Ou posso escrever também oeste. Depois vocês vão colocar em prática aí essa atividade, né? Aí nós temos diversos outros pontos que eu marquei aí para vocês. Então é só seguir ali a linha, né? Verifica onde que aquele ponto tá, você segue a linha. Encontrem primeiro sempre a latitude, né? Identifica se está no norte ou no sul. Aí depois você identifica a longitude, se está do lado leste ou oeste. Aí segue a linha para cima ou para baixo também, né? Que a gente tem a numeração ali, você pode encontrar em alguns mapas também, ela vem embaixo ou ali em cima. E do lado ali, aquela numeração, você encontra a latitude. Daqui a pouco a gente vai colocar aí em prática na DLI. Aí temos também os solstícios e equinócios, né, que a gente fala aí com relação aos meridianos e também aos paralelos da Terra, né? Então, são os nomes dados aos dias que vai iniciar uma determinada estação do ano, né? Seja primavera, outono ou inverno
e o verão, né? Então, a gente tem as datas que foram implantadas e surgiram de acordo com a intensidade dos raios solares, né? E também de acordo com o movimento que a Terra está realizando. Aí nós temos no hemisfério sul, né, o solstício, que ele vai denominar aí o verão, o início do verão e o início do inverno. Olha, então aqui a gente tem o solstício, né, verão e inverno. Aí nós temos no hemisfério sul, dia 21 de junho, o inverno. Aí a gente já sabe que no hemisfério norte já vai ser o verão, né? Aí aqui nós temos no hemisfério sul, dia 21 de dezembro, iniciando o verão. E no hemisfério norte nós sabemos que vai ser a estação inversa, né? Então, dia 21 de dezembro, no hemisfério norte, já vai ser o inverno. Aí nós temos o equinócio, né? Que é quando a Terra ela já não está mais tão inclinada ali com relação ao que nós vimos no solstício, né? Como vocês podem observar, olha, aqui essa iluminação dos raios solares, ela já incide mais diretamente aqui em praticamente toda a parte do globo, né? Aí nós temos o início de outras duas estações, né? Primavera e outono, a mesma coisa, olha, 20 de março começou o outono no sul, então dia 20 de março lá no hemisfério norte já vai ser a primavera. Dia 23 de setembro iniciou a primavera no sul, então dia 23 de setembro no hemisfério norte eu sei que já vai ser o outono, né? Então, a primavera, as árvores elas estão ali florescendo e no outono as folhas das árvores já estão caindo. Isso a gente identifica mais nos países que estão situados naquelas zonas térmicas que a gente viu anteriormente, na zona térmica, na zona temperada do norte e na zona temperada do sul, né? Que é onde a gente vai identificar mais aí essas duas estações, né? A primavera ou o outono. Agradecemos a participação de todos. Uma boa noite a todos os professores, a todos os alunos. Boa noite, professora Bárbara. Boa noite, professora Andresa, a todos os professores presenciais e aos alunos e até amanhã.